Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou a pastora Adriana e nós estamos na Jornada com Propósito. Fraqueza em força. Sansão teve uma vida completamente diferente da de Paulo. Ele nunca precisou do favor de ninguém. Foi sempre respeitado por todos. Tudo graças à força física, dom de Deus em sua vida. Mas por conta de sua força, Sansão se tornou um homem orgulhoso e arrogante. Desde o seu nascimento, Sansão foi separado para o nazirado. E dentre as responsabilidades do voto de um nazireu estavam em não tocar em cadáveres, quer de homem, quer de animais, não beber vinho, não se envolver com mulheres estrangeiras e, por fim, mas não menos importante, não cortar o seu cabelo. Sansão, em sua força e orgulho, conseguiu quebrar cada um dos seus votos, sendo a última mais famosa, em que a sua mulher estrangeira, Dalila, o traiu. Deus abomina o orgulho. No livro do profeta Oséias, capítulo 14, versículo 9, lemos: Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. A palavra Efraim significa frutífero. Foi Deus quem os nomeou assim, mas a tribo começou a pensar que eles eram fonte da sua própria frutificação. Mas Deus diz: não, eu sou a fonte da sua frutificação. De mim vem o seu fruto. Deus abomina o orgulho, porque todo progresso e força e fruto não vem de ninguém senão dele. É Ele quem os carrega na nossa vida. Ele é a videira e nós somos os seus galhos. Quanto mais nós temos, mais estamos em débito com Deus. E não deveríamos nos gloriar daquilo que nos faz devedores, não é mesmo? Enquanto nós continuarmos confiando na nossa própria força e nossos próprios méritos, estaremos roubando a glória e poder de Deus na nossa vida. Esse foi o erro de Sansão. Toda a força e glória que Sansão tinha não vinham dele mesmo, vinham de Deus. Mas ele ignorou isso e foi orgulhoso. Como consequência do seu pecado, Sansão perdeu toda a sua força. Foi amarrado pelos filisteus, teve os olhos furados e foi submetido à vergonha, trabalhando em um moinho, sendo a causa de zombaria deles. Vemos assim que, por conta do seu orgulho, Sansão, apesar de ser forte fisicamente, era um homem fraco. É por isso que muitas vezes Deus vai frustrar os nossos planos, não deixando-nos crescer no ministério, profissionalmente, ou ganhando muita atenção em qualquer outra área da nossa vida. Ele sabe até onde podemos suportar tudo isso, porque enquanto continuarmos confiando na nossa própria força e nos nossos próprios méritos, estaremos roubando toda a glória e poder de Deus na nossa vida. Voltemos à vida de Paulo e agora podemos ver ainda mais a clareza, a beleza de suas palavras. Que contradição preciosa! De um lado vemos a força de Sansão, que o levou à destruição, mas do outro temos a fraqueza de Paulo, que glorificava a Deus. Paulo, que quando Saulo era forte, e o que fazia na sua força? Derramava sangue inocente em nome de Deus, perseguia os cristãos e dessa maneira perseguia o próprio Cristo. E dessa maneira não glorificava a Deus. Mas na estrada de Damasco, a graça de Deus o alcançou. Aquele que era forte se tornou fraco. Aquele que era perseguidor se tornou perseguido. Foi açoitado, preso, golpeado, com varas. Teve fome, sede, passou frio e por nudez. Foi inclusive apedrejado, até acharem que estava morto. Mas ele disse que na sua fraqueza ele se gloriava, porque era assim o poder de Deus se manifestava na sua vida. Paulo foi um homem muito usado por Deus, mas continuava sendo só um homem,
propenso a erros, como orgulho, mas Deus amava Paulo demais para deixar isso acontecer. Então Paulo diz: e para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Muitos teólogos especulam o que seria esse espinho na carne. Se era uma dor física ou tribulações espirituais, isso não nos importa. O que nos importa é que era uma situação enviada por Satanás, mas usada por Deus, para que ele não se exaltasse, mas mantivesse sua humildade e a sua dependência total em Cristo. Porque somente assim ele era glorificado na vida de Paulo e nas nossas, quando somos satisfeitos somente nele. Nas palavras de Paulo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. É como se ele estivesse dizendo: se a força de Deus é demonstrada na minha fraqueza, então que eu seja fraco, para que ele apareça cada vez mais e eu seja conformado à imagem dele, conforme a imagem dele, podendo nos alegrar sabendo que a poda do nosso mestre em nós, seus ramos, é muito mais preciosa e prazerosa do que qualquer delícia no mundo. Gloriemo-nos nas nossas fraquezas, para que cada vez mais ele seja exaltado nas nossas vidas e voltemo-nos completamente a ele como nosso consolo, força, esperança e glória. Que o Cordeiro de Deus receba toda a recompensa pelo seu sacrifício, que ele cresça e que nós diminuamos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém?